Essa palavra ela volta, Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se, tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam em seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma, o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, videiras e figueiras e romãzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão, onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde poderá escavar sobre cobre nas colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhe deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos e terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra da escravidão, do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, do seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, vocês serão destruídos, como o foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Deus prova o nosso caráter. Caráter e destino são inseparáveis. Inseparáveis. O nosso caráter começa na maneira como respondemos às provas de Deus. Por isso que o Senhor quis testá-los, humilhá-los. A nossa vida cristã é pontuada por muitos testes. E como respondemos a eles, definimos o nosso futuro. A vida espiritual é marcada por muitos Getsêmanes e Calvários.
a nossa vida. E este texto fala da humilhação, do teste, da prova, para saber o que estava no coração. Se eles iam ficar com a palavra ou não. A maneira como lidamos com a humilhação, com os testes, com o momento difícil, revela se estamos dispostos ou não a guardar e obedecer aos mandamentos de Deus. Deus quer um alinhamento com Ele. Eu creio que Deus quer, eu creio de todo o meu coração, que Deus quer prosperar muitas pessoas. Eu vejo desde o ano passado o Senhor falando sobre crescimento e sobre este texto. Eu creio que, apesar de todas as previsões que estão aí, eu creio em um tempo de muita prosperidade para pessoas que vêm plantando e que têm crido em Deus. De muita prosperidade e crescimento que vai contrariar tudo isso. Eu vejo um tempo de muita prosperidade e crescimento pela frente para pessoas que têm se alinhado com Deus. Eu percebo que o Senhor, nos dias, aqui como nos dias de Moisés, ele mostra um zelo para que as pessoas se fundamentem nele, se alinhem, amadureçam, para não se perderem. Moisés, você vê, principalmente no livro de Deuteronômio, você vê uma grande preocupação dele com o povo. Você vê ele alertando o povo para não se desviar de Deus ao prosperar, ao entrar na terra. É como se ele tivesse preocupado, esse povo vai, as promessas são muito grandes, esse povo vai prosperar, e ele estava alertando. Infelizmente, muitos se mostram sem firmeza de caráter para suportar uma pequena dose de abundância, porque deixa eu te dizer, prosperidade, finanças apostólicas não é ostentação. É isso que alguns não têm entendido. E eu vejo Deus trabalhando pessoas que absorveram, que deixaram o espírito da ostentação tomar conta delas. Elas não entenderam o propósito da prosperidade. Não é ostentação, gente. Você pode desfrutar do melhor, ter um melhor, mas você tem que entender que se você parte para uma linha onde tudo é ostentação, na verdade, você está construindo uma vida aqui, só para cá. E ostentação significa falta de identidade e querer impressionar os outros. Isso vai te matar. Você já não quer ter um carro para usufruir e desfrutar ali, é para mostrar que você tem esse carro. Você não veste mais aquela roupa e tal, a roupa que te veste não é você que veste a roupa, é a marca, porque é como se você não tivesse valor sem aquilo. Então, essa palavra não volta por acaso. É porque o Senhor está dizendo aqui, eu tenho um propósito muito grande de derramar coisas muito grandes. Você tem visto gente prosperar, mas isso é isso que o Espírito Santo colocou muito claro para mim. Alguns não estão suportando uma pequena dose de abundância. Fica bobo.
começa a desperdiçar, gastar no que não é pão, a ir para a linha da ostentação. E isso é a queda. Quando eu vejo uma pessoa indo para a ostentação, eu sei, já perdeu. Está perdendo o rumo. Eu fico triste. Porque eu amo as pessoas. E eu sei que Deus vai trabalhar. Por que eu fico triste? Porque eu sei que Deus vai trabalhar aquilo. Ela vai ter um limite. Deus vai botar ela numa situação que ela vai ter que acordar e entender. Ei, vamos rever os valores. Vamos para um nível mais alto. Você pode viver, abundar, mas cuidado para você não estar partindo para uma direção onde isso está te matando e não te fazendo bem. Porque você imagina uma pessoa que agora ela tem dinheiro para fazer um monte de coisa, não tem mais propósito, ela fica o tempo inteiro em celular, vendo o que ela vai comprar, só pensa em shopping, só pensa na próxima viagem. Ela perdeu o propósito. E não é para isso que a gente prospera, gente. Crente não, você quer falar de ímpio, é outro mundo. Aí é mundo, eu estou falando de crente. Crente não prospera para isso. Ah, mas eu não posso viajar. Não, meu filho, você é inteligente, sabe o que eu estou falando. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não sabe? É o excesso, os desequilíbrios. A gente vê quando as pessoas estão desequilibradas. Que ela está se lambuzando no pote de mel. As coisas vão perdendo o valor. Ela começa a tratar de qualquer forma. E aqui o Senhor está falando, leia Deuteronômio, você vai ver. Ele está testando pessoas, o caráter, porque caráter e destino são inseparáveis. Porque para onde, leia o texto, ele está levando, vai exigir um caráter muito forte. Você está entendendo a palavra? Para onde ele está nos levando? Para onde ele está levando algumas pessoas? Vai exigir um caráter muito forte. Porque o poder corrompe. Dinheiro, se não tiver um caráter forte, você fica orgulhoso, você começa só a ostentar, você começa a achar que você é melhor que os outros. Às vezes, a pessoa até continua sendo doadora, mas agora ela parte para a ostentação e para o orgulho. Isso é uma tragédia, Deus quer salvar a sua alma. Então eu vejo isso, uma pequena dose de abundância alguns não suportam. O reino de Deus é um reino de abundância. Deus tem muito para o seu povo. Muito para o seu povo. E o que eu digo para você? Muitos prosperarão absurdamente. Mas talvez muitos ainda não estejam prontos para isso. E Deus está falando, e Deus está testando, e Deus está insistindo neste assunto. É preciso subir a régua, é preciso maturidade. Urgente. Porque se nós não passarmos nos testes e não dermos a resposta certa para Deus, nós vamos ficar numa situação mais arrochada. Porque se eu não tenho caráter, se eu não tiver aprendido, eu posso ter a promessa continua de pé. Davi não foi ungido, mas ele foi preparado para assumir lá na frente, 13 anos depois. Nós damos a resposta, queridos. Mas a palavra está falando de teste de novo, de passar nesse teste, dando a resposta
de que a palavra é mais importante para mim, Deus é mais importante, ele torna a dizer, eu estou te levando para uma terra abundante, eu te dou poder para conquistar a riqueza. E quando você estiver lá, você tem que lembrar que não foi a sua capacidade, não foi isso que a gente leu? Não foi a sua capacidade, mas eu dei a você poder para conquistar a riqueza. Então vamos acordar e baixar a bola, que às vezes a gente acha que nós temos alguma coisa e o Senhor está dizendo, não é a sua capacidade. Eu te dou poder para isso. Então Deus está aqui falando, nós precisamos provar nossa fidelidade, precisamos ter um caráter firme, precisamos amadurecer definitivamente para que Ele possa derramar esse abundante crescimento. Isso Ele fala para líderes, porque infelizmente alguns um pouquinho que tem um resultado fica bobo, na igreja, no financeiro. O propósito precisa ser definido e ele é definido na prova, nos testes. Quando somos testados, fica evidente onde estamos, quem realmente somos, onde está nosso coração, o que realmente importa, de onde vamos tirar primeiro, porque quando aperta, dá para saber. De onde a pessoa tira primeiro? Muitas vezes de Deus. Foste fiel no pouco, no muito, sobre o muito te colocarei. A prova, as provas, os testes revelam nossos valores, nossa fé, nossa verdadeira identidade. É na pressão que sai o verdadeiro você. Quem você realmente é e o que realmente importa. É preciso acordar para a realidade de Deus, o que Ele está mostrando, o que Ele está falando. Ele não vai levantar alguém que se mostra comum, fraco, oscilante, mau administrador, indisciplinado e sem governo. Ele não vai. Para algumas pessoas o Senhor está dizendo, chegou a hora de você deixar de ser essa pessoa comum que você tem sido. Porque você tem agido, quando eu te dei um pouco de poder e um pouquinho, eu deixei você sentir o gostinho só do que eu posso fazer na sua vida, você se mostrou comum, como qualquer pessoa. Comum. Comum. Subiu a cabeça de alguns. Há pessoas buscando o incomum, agindo de forma comum. Está aí a resposta. O Senhor está à procura de corações inteiros. Mostre a Deus que você é a pessoa certa, e é pela fé. Se quisermos agradar a Deus, vamos ter que realmente aprender a andar por fé, e não por sentimentos e vontades. Eu acredito que nesses 2, 3 anos próximos, nós vamos ver mais transferências de riqueza. Eu acredito num mover do Espírito em toda a América Latina. Eu acredito na glória de Deus, no mover de Deus. E eu não vivo pelo que o diabo está tentando mostrar e que ele está fazendo. Eu vivo pela palavra, pelo que está escrito. E é como o Senhor tem nos chamado a viver. Então, ao invés de alguns estarem olhando para a direção errada, tem que pegar uma palavra como essa aqui, Deuteronômio 8, que responde a tudo. Eu vou fazer, eu estou levando, mas não gente comum. Comum, algumas pessoas, comum o mundo está cheio. Deus está à procura de pessoas incomuns para Ele levantar poderosamente. Amém?